Leti. Tá. Obrigada, Bia. Bom dia a todos. Então, vamos começar mais um webinar. Eu espero que todos aproveitem, gostem e façam bastante perguntas no final. Bom, a Bia já falou um pouco de mim. Alguns talvez me conheçam, porque eu estou já há vários anos no mercado de áudio e vídeo. Já passei por distribuidor, fabricante e agora estou na Absolute como gerente de contas. Aceitei o convite, estou bastante feliz de estar fazendo parte desse time. E falando um pouquinho da Absolute, a Absolute é uma provedora global de soluções inteligentes em Pro AV, especializada em sistemas de comunicação unificada, colaboração e serviços gerenciados. A Absolute está no mercado desde 1998, possui sede em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Miami e Lisboa. A empresa super bem estruturada, com soluções realmente super atuais para o mercado Pro AV. E nós fazemos parte da GPA Brasil, da GPA Brasil e Portugal. A GPA, para vocês entenderem, eu acho que muito provavelmente todos vocês já, ou alguns de vocês já ouviram falar da GPA e, nossa, fica meio, o que é a GPA? A GPA é um provedor global de sistemas de áudio e vídeo. A Absolute, então, faz parte desse time, fazendo fornecimento de sistemas para o Brasil e Portugal. E uma coisa muito importante sobre a GPA é que hoje ela possui o maior time de empresas de sistemas de áudio e vídeo do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o integrador de áudio e vídeo que vem depois da GPA, que seria o segundo, ele é pelo menos 2 vezes menor que a GPA. Então, a GPA realmente é uma grande potência no fornecimento de soluções de áudio e vídeo a nível global. Vocês podem conhecer um pouco mais da GPA no site da Absolute ou da própria GPA. Bom, hoje nós vamos falar de teletrabalho e como o novo normal está impactando os negócios nas organizações. Teletrabalho é curioso, confesso que quando eu ouvia o nome pela primeira vez, eu achei estranho e quando eu pesquisei eu falei assim, nossa, é esse mesmo nome. E hoje a gente vai falar um pouco disso e o tema é bastante interessante. Então, passando rapidamente pela agenda, o primeiro tema que nós vamos falar é o novo normal e como isso impacta os negócios, as corporações e os profissionais. No segundo item, nós vamos falar sobre a tecnologia a favor desse novo normal e as boas práticas. Então, começando aqui pelo novo normal e como isso impacta os negócios, as corporações e os profissionais. Um detalhe importante, o novo normal acontecerá de qualquer forma e com maior ou menor impacto para cada indivíduo, mas será para todos os seres humanos. Isso vai mudar a vida de todo mundo, como a gente se relaciona, vai mudar as questões de alimentação, de saúde, de lazer, além de globalização, política, economia. A lista é realmente enorme e nós poderíamos passar aqui horas falando do novo normal dentro de cada categoria que envolve um ser humano hoje. Nesse webinar, nós vamos nos concentrar no impacto dos negócios, empresas e profissionais. Então, a gente vai tratar do novo normal de uma forma bem específica, bem relacionada a esse tema. A gente até discutiu bastante internamente quando pensamos nesse webinar e em 1 hora seria impossível sequer mencionar tudo o que deve mudar na vida da gente. Então, nós vamos nos concentrar nesses pontos e, ainda assim,
nós não vamos conseguir falar tudo a respeito quando a gente fala do novo normal especificamente nos negócios. Então, a gente vai trabalhar mais relacionado ao nosso universo da tecnologia do audiovisual. Bom, e quando a gente fala de muitos temas dentro de um mesmo tema, a frase que, na minha opinião, mais definiu a nossa situação no que diz respeito aos negócios é do Fabian Saun, que é professor na Fundação Dom Cabral. Ele deu uma entrevista na Exame, e ele diz isso: mesmo com anos de experiência como executivo e mais de uma década me dedicando à academia, me sinto esvaziado. Essa frase me impactou muito e me chamou bastante atenção porque, se nós pararmos para pensar, nós estamos vivendo uma grande oportunidade. Nessa mesma entrevista, o Fabian comenta que os empresários estão repensando absolutamente tudo, de tecnologia às relações humanas. Então, nós estamos vivendo uma mudança de era, e as atividades profissionais nunca mais serão as mesmas. Cada um de nós vai ter o seu papel nessa história, e isso é uma oportunidade incrível de estar fazendo parte de um momento em que nós podemos ajudar a escrever o que vai acontecer daqui para frente. Isso vale a pena pensar e vale a pena cada um avaliar qual o papel que gostaria de ter nessa história, porque cada um de nós vai ter o nosso. Voltando ao ponto do impacto desse novo normal. Vamos começar com o ambiente físico de trabalho, que é o que nós sentimos exatamente no primeiro momento que isso tudo aconteceu. O ambiente de trabalho mudou. Nós passamos, ou a grande maioria dos profissionais, passaram a trabalhar a partir das suas casas. Hoje, há uma grande mobilização de designers de interiores e arquitetos nesse sentido. A experiência mostra que estamos conseguindo alcançar mais produtividade com menos despesas para as empresas. Agora, o curioso é que esse ponto do trabalho remoto, ele não começou com a pandemia. Para vocês terem uma ideia, uma experiência pessoal, se vocês me permitirem compartilhar, há 15 anos atrás, eu montei um projeto bem grande do novo escritório de um grande laboratório farmacêutico. E há 15 anos ele já desenhou esse escritório com 30% menos das posições necessárias, porque eles queriam começar a viver essa experiência parte do trabalho remoto, parte do trabalho na empresa. E o mais interessante é que esses 30%, eles não economizaram no aluguel, não era essa a ideia. Esses 30% que sobrou do espaço, eles fizeram uma área de convivência muito agradável, com café, biblioteca e etc. Porque eles queriam que os profissionais tivessem essa experiência do trabalho remoto, mas que também fosse muito agradável quando estivesse na empresa. Isso já há 15 anos. Mas qual a nossa expectativa hoje ou percepção? Pode ser que não aconteça dessa forma, mas é possível que sim. É que esses valores se invertam e que a gente passe a ter 30% do trabalho nas empresas e 70% do trabalho nas residências. E me chamou a atenção uma frase do historiador israelense Yuval Noah, que é autor de best-sellers bem importantes. Certamente, talvez vocês já tenham lido alguma coisa dele. Que ele fala que a humanidade, é característica da humanidade que as decisões que normalmente levam muitos anos de deliberação,
são tomadas em poucas horas e em momentos emergenciais. E é mais ou menos isso que a gente tá vivendo hoje. Enquanto uma empresa levou 15 anos para ir trabalhando passo a passo essa mudança, hoje, de um dia para o outro, a gente pode viver uma realidade totalmente invertida. Bom, agora falando de números reais. Até agora a gente falou da percepção dessa mudança, e aqui a gente tem algo mais científico, vamos dizer assim. A Cushman Wakefield fez uma pesquisa nos países da Ásia que estão voltando às suas atividades e publicou na revista Info essa parte dessa pesquisa. E o que nós temos é o seguinte: 40,2% das empresas globais que não faziam home office vão adotar esse modelo. A pesquisa mostra que boa parte dessas empresas vão adotar esse modelo porque entenderam que alcançaram uma produtividade maior nesse modelo de trabalho. E que o ambiente físico de trabalho que as empresas possuem hoje, eles não necessariamente vão reduzir, mas o fato é que ele passará a ser um ambiente que vai ser visitado, vamos dizer assim, pelos profissionais em eventos específicos, datas específicas e com agendamento. E para as empresas que terão os funcionários trabalhando em tradicionais, a gente deve passar a ouvir uma expressão que é 6 feet. O que significa o 6 feet? Vou começar falando do modelo antigo, não tão antigo, mas o último que nós vivemos, que é o Open Space. Já de alguns anos, a maior parte de nós viveu essa experiência de que não tem mais salas fechadas para os profissionais. Trabalha-se em ambientes abertos, todos muito próximos, desde o assistente até o presidente da empresa em muitas companhias. O fato é que esses espaços, eles tinham medidas como, não necessariamente normatizadas, mas principalmente no Brasil não normatizadas, mas recomendadas, que variava de 8 metros quadrados por profissional, que seria o ideal, e esses 8 metros quadrados poderiam ser reduzidos aí metro a metro, chegando em até 3 metros quadrados, quando a gente fala de um call center, por exemplo. O fato é que as autoridades de saúde recomendam, na situação atual e daqui para frente, 11 metros quadrados por profissional. Isso vai fazer com que as empresas que precisam continuar ou que prefiram continuar com os seus profissionais trabalhando nos escritórios precisem de mais espaço ou criem alguma forma de barreira entre esses profissionais. O fato é que não poderemos mais trabalhar tão próximos uns dos outros e sem utilizar os mecanismos de proteção recomendados pelas autoridades de saúde. Então, essa é uma mudança bastante importante e bastante significativa, que vai ter um peso nessa balança de decisão das empresas se mantém parte dos profissionais em home office ou nos seus espaços corporativos convencionais. O investimento pode ser significativo mantendo os profissionais nos escritórios. Então, essa é uma parte do impacto que vale a pena ser conhecida. E agora a gente vai falar um pouco de teletrabalho, aquele nome que eu falei para vocês que eu achei estranho a primeira vez que eu ouvi. Mas o fato é que a reforma trabalhista de 2017 já previa, não, mais do que previa, porque ele já acontecia, ela regulamentou esse trabalho.
E essa atividade do trabalho remoto passou a ter regras, passou a ter norte. Já não acontecia mais como o funcionário ou como a empresa preferia. Passou a ter algo a ser seguido. O fato é que, mesmo aqui, embora a reforma seja bem recente, com o que está acontecendo hoje, isso deve mudar e bastante. Bom, a primeira coisa que nós temos, então, é o novo modelo de trabalho, que deve ser, como a gente viu até aqui, muito mais remoto e muito menos presencial. Dentro dessa realidade, o que nós encontramos? Novas métricas. Até aqui, era relativamente fácil para uma empresa medir como pagava o seu funcionário. 44 horas semanais de presença no escritório versus a sua remuneração acordada no final do mês. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o trabalho profissional, ele é realmente hora homem. É exatamente essa a relação. Quanto tempo dedicou ao trabalho, recebe a remuneração equivalente a esse tempo. E o fato é que no nosso caso não é muito diferente, tanto nos contratos que não estão registrados como CLT, como os de CLT. Considerando que não estamos mais na frente do nosso chefe, que não se bate mais cartão, pica ponto, avisa quando chega, vai ser necessário estabelecer novas métricas. Como está se produzindo para, a partir daí, haver a remuneração. Com isso, a gente chega em novos modelos de remuneração. Avalia-se que os líderes não vão se preocupar com quanto tempo profissional se dedicou àquele projeto ou àquela atividade, mas sim ao resultado que aquele trabalho trouxe. E com isso surgem os novos modelos de remuneração, porque o profissional passa a receber conforme a sua produtividade. E isso já vem sendo avaliado pelos profissionais de RH. E isso traz um outro ponto, que é a transparência. No modelo antigo, bastava que o profissional estivesse na empresa, mesmo que ele estivesse no Facebook, no computador dele. Agora, ele vai precisar estar trabalhando e vai precisar apresentar esse resultado, muito mais do que hoje. Em contrapartida, para se estabelecer um modelo de remuneração, os executivos também vão precisar compartilhar muito mais informações com esses profissionais. O que vai levar a um outro ponto que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente. E, afinal de contas, quais os benefícios desse modelo? Porque, por enquanto, o que a gente tem encontrado, e tem sido bastante interessante, são as crianças compartilhando o ambiente de trabalho, o cachorro latindo, e virou uma loucura completa na vida das pessoas. Aí nós ouvimos dizer que isso passa a ser o novo normal. E aí nós ouvimos dizer que o modelo de remuneração deve mudar. São muitas mudanças. E quais os benefícios? Então, nós vamos começar citando alguns dos benefícios que nós conseguimos apurar até aqui, e obviamente isso pode mudar, isso pode crescer ou pode diminuir, porque a gente está muito no começo desse processo, mas a gente vai falar dos benefícios que nós conseguimos avaliar hoje para os profissionais individualmente. E o primeiro que nós identificamos é o reconhecimento de valor. Porque como você deixa de ser um número e você passa a ser um item importante do processo, você consegue demonstrar muito mais o seu valor e a empresa passa a enxergar muito mais quem você é como profissional. Isso pode trazer oportunidades de ascensão profissional, porque como você vai ser mais visto,
você pode crescer mais dentro da empresa. Obviamente, o contrário também é verdadeiro. Se você produzir pouco, os seus colegas os mais dedicados vão, sem dúvida, passar à sua frente. E há a expectativa de que isso interfira diretamente na remuneração. Então, o profissional com uma dedicação maior, sendo mais reconhecido, com oportunidade de ascensão, consequentemente, com remuneração mais interessante. E o que é mais importante ainda nesse processo? Teremos mais tempo para as nossas famílias. Porque se considerarmos só o tempo de deslocamento, isso já traz uma vantagem de tempo efetivamente para fazer o que a gente gosta, para estar com a família, para estudar, enfim, para qualquer outra coisa. E aí vem o outro ponto, que é menos estresse com viagens e deslocamentos. E isso é um ponto importante, porque a gente fala muito, principalmente para quem está em São Paulo ou em qualquer grande capital, a gente fala muito do trânsito do dia a dia. Mas viagens também são muito desgastantes. E isso deve se reduzir significativamente. Então, esses são alguns dos benefícios que nós vamos sentir de imediato. Muito provavelmente nós devemos identificar outros, e dependendo da profissão, em maior ou menor intensidade. Agora vamos falar dos benefícios para as corporações. O primeiro deles, o comprometimento. Porque a partir do momento que o profissional está sendo avaliado por aquilo que ele está produzindo, automaticamente vai haver um comprometimento maior. E o que é bastante interessante, muitos líderes já identificaram nesse período de quarentena um maior dos seus profissionais. Com isso, as empresas conseguem um aumento da produtividade. E aí um ponto que não tem como ser deixado de lado, que é a redução de despesas com os insumos e os serviços todos que precisam ser ofertados no dia a dia, e de investimento principalmente nos espaços, nas despesas com viagens. Então, o impacto financeiro dessa mudança para as corporações vai ser muito grande. E daí também vem a expectativa disso ser revertido em benefício para os profissionais. E uma colaboração muito mais ágil entre as equipes. Isso é uma outra coisa que, conversando com profissionais e executivos, a quarentena conseguiu demonstrar de que o relacionamento entre as equipes ficou muito mais ágil, porque está na distância de apertar um botão para uma conferência. E, finalmente, a tecnologia a favor deste novo normal. A tecnologia, obviamente, já é muito importante na nossa vida e nesse período deve se acelerar muito mais e ser tão mais importante do que já foi até aqui. Então, o que nós vamos avaliar aqui? De novo, é um universo gigantesco. Nós vamos nos concentrar nos pontos que são bem específicos aqui do nosso tema. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dos equipamentos de uso pessoal. Depois a gente vai falar dos equipamentos de uso para as empresas. Nós vamos falar um pouquinho de plataformas e vamos falar um pouquinho de interoperabilidade. Adoro essa palavra. E o tema é bem interessante, vocês vão gostar. Então, começando, a tecnologia é a favor deste novo normal para as pessoas, para os profissionais. Essa foto, ela demonstra bastante o que os profissionais devem ter. É uma foto cedida pelo nosso, um dos nossos patrocinadores aqui nesse webinar, a Logitech. E aqui tem tudo que a gente precisa para
desenvolver o trabalho do dia a dia, ou pelo menos o essencial. Essa parte aqui dos vinhos na lateral pode ficar para depois do expediente. Então, o que a gente precisa? Um bom notebook. Um notebook que tenha a velocidade adequada para cada atividade. Se é um designer gráfico, precisa de um determinado nível de notebook, se é um assistente de outro, mas o fato é que precisa ser um bom notebook para a aplicação das atividades daquele profissional. Uma internet estável. Esse ponto é muito importante. E eu vou, mais uma vez, se vocês me permitem, compartilhar uma experiência pessoal. Eu normalmente trabalho em São Paulo, com uma internet de 120 mega. Nossa, que maravilha! Só que tem um problema, ela é instável. Então, é uma internet veloz, mas que pode me deixar na mão no meio de um webinar, por exemplo. Hoje, nesse período de quarentena, eu estou trabalhando em outro lugar, no interior de Santa Catarina. E eu tenho uma internet por rádio de 10 mega. E eu posso garantir para vocês que eu trabalho e faço videoconferência o dia todo com 10 mega, muito melhor do que eu faço com 120 mega em São Paulo, por uma razão muito simples, ela é estável. Então, isso é muito importante. Mais do que se preocupar com uma super internet, super veloz para o trabalho, isso pode ser muito importante para um jogo, por exemplo, ou para filmes, mas para a nossa atividade diária, para videoconferência, para audioconferência, é muito mais importante que nós tenhamos uma internet estável. Uma boa câmera, e sobre a câmera, tem um detalhe que é curioso, e a gente tem visto bastante, até profissionais de alto nível em entrevistas na TV, é muito comum se utilizar a câmera do notebook. E a câmera do notebook, ela é boa, ela é ótima, mas ela vai servir para um bate-papo com a sua família. O ideal é que você tenha uma câmera que fique acima do seu display, de preferência até acima de um segundo display. Porque o que acontece com a câmera do notebook? Ela é muito baixa, ela fica na tela do notebook, e alguns fabricantes ainda tiveram a ideia genial de colocar a câmera na base da tela. E o que acontece? Ela filma a pessoa de baixo para cima. É uma coisa terrível, porque você está ali na conferência e a sensação que você tem é que você está conversando com o queixo da pessoa e não com os olhos. Então, você ter a câmera apropriada para fazer a videoconferência e que ela fique acima do display e o mais na linha dos olhos possível faz toda a diferença, porque quem está do outro lado está olhando nos olhos e não olhando para o queixo. E o headset, que faz parte desse kit. Por que o headset é importante? Porque o microfone do notebook pode ser um ótimo microfone. Ele pode até ter recursos já previstos para as conferências. Mas, explicando bem superficialmente, só para facilitar o entendimento dessa importância. Quando nós falamos, as ondas da nossa voz, ela é captada pelo microfone, só que também ela reflete nas superfícies do ambiente. E essa reflexão também é captada pelo microfone. E quem está do outro lado pode não ouvir da forma inteligível, ideal para a conferência. E os microfones que vêm com o headset, eles são microfones que, além de ficar muito mais próximo da boca e tem a função de captar a voz, ele também tem algum nível de isolamento desse áudio que reverberou pelo espaço. Obviamente, isso vai ter muito mais importância, vai ganhar uma proporção muito maior quando a gente fala de uma sala,
mas não é menos importante quando a gente fala da conferência em uso pessoal. E além disso, os fones de ouvido que te permite ouvir ali com privacidade o que está acontecendo do outro lado. E depois, ainda como um item de uso pessoal, a licença. A sua empresa vai ter uma plataforma de comunicação e você, como usuário, precisa de uma licença dessa plataforma para poder trabalhar. Então, essas são as ferramentas básicas de uso pessoal, nesse novo normal que nós devemos viver daqui para frente. Agora, falando do que é necessário para as empresas. Aí a escala de soluções passa a ser bem maior, varia bastante. Aí nós temos soluções de uso pessoal, mas de uso pessoal dentro da corporação, que não é muito diferente daquilo que é recomendado para uso pessoal no home office. Nessa imagem dá para a gente ver aqui que você tem o display e a câmera está acima do display. Essa câmera ela está na posição ideal. Muito provavelmente ela está na linha dos olhos da pessoa que está fazendo a conferência aqui. Então essa aqui é uma configuração bem legal para o usuário. E aí dentro da corporação, então, há opções de uso individual. E aí a gente começa a passar para as salas, que é de uso coletivo. E uma coisa muito importante, um fabricante, ele não faz o investimento no desenvolvimento de uma linha que passa de uso pessoal, aí ele tem para sala pequenininha, para sala média, sala grande, auditório. Ele não faz isso só porque ele quer ter uma linha grande e vender um montão de equipamentos. Não. Cada um desses equipamentos, eles são desenvolvidos para cada tamanho de tamanho de sala e para cada quantidade de pessoas que esses ambientes comportam. Então, uma câmerazinha de uso pessoal, não, ela não vai ser adequada para uma videoconferência, assim como o áudio que vem incorporado no display não é adequado para um ambiente maior. É importante que tenha uma caixa acústica, é importante que tenha o microfone adequado, é importante que tenha a câmera adequada. E nesse sentido, passa a ser importante para as empresas que se contratem profissionais que saibam e recomendar qual a solução adequada para cada tamanho de ambiente. Então, a gente tem, como eu vinha falando, para vários tamanhos de ambientes, de salas, e isso sempre proporcional ao número de pessoas, que passa pelas salas menores até as salas maiores, chegando em auditórios, independente do tamanho. Ainda falando de ferramentas, a gente passa pelas plataformas de comunicação. Então, hoje, a gente tem um número relativamente grande de sistemas do que nós chamamos de soft codec, videoconferência na nuvem. Hoje, a gente sabe que Zoom é bastante utilizado, Teams e Google Hangouts Meet, eu acho que é o que a gente pode dizer aí como os 3 sistemas mais utilizados, mas não são os únicos. Tem vários outros, ainda há muitas empresas que usam o Skype ou Skype for Business, usam Blue Jeans, o Webex é um sistema bastante utilizado. Aqui, por exemplo, nós estamos num webinar com GoToMeeting, então há várias plataformas de comunicação. E aqui nós estamos citando somente as que nós chamamos de soft codec, que são as plataformas de comunicação na nuvem, mas ainda há, e muito utilizado, os hard codecs, que são os sistemas físicos de videoconferência que os maiores, ou pelo menos os que
a gente encontra em maior número no mercado, que é Cisco e Polycom. Aí a gente entra pegando o gancho dessas plataformas para falar da interoperabilidade. E o que isso quer dizer? É um palavrão, não por ser uma palavra feia, mas por ser uma palavra grande. E é bem interessante o tema do que nós chamamos de interop, para ficar um pouco mais fácil de se comunicar com o cliente. Então, vamos lá. Basicamente, o que o interop é fazer com que todas essas plataformas se comuniquem. Imaginem, de um jeito assim muito simplista, que nós temos várias plataformas e é como se cada uma falasse um idioma diferente, se não um idioma, pelo menos um dialeto. Tá, e aí eu uso Google, o meu cliente usa Cisco, mas também eu tenho no home office alguém que está falando de um telefone fixo que foi liberado na linha IP para a casa dele. Como nós fazemos para todos esses sistemas se falarem, vamos dizer assim, sem sotaque? Todos conseguem se comunicar em tempo real, sem nenhum tipo de dificuldade nessa comunicação. Isso é interoperabilidade, o interop. É o sistema que faz com que todos esses outros sistemas se comuniquem. Então, é uma ferramenta que faz essa interligação. Hoje a gente entende isso como muito importante, porque a gente falou durante muito tempo sobre comunicação unificada, e hoje a gente tem comunicação e colaboração unificada, nesse universo de plataformas que você vai encontrar no seu fornecedor, no seu cliente, na sua casa, etc. O que a gente consegue fazer é exatamente isso, fazer com que todos se comuniquem sem nenhum tipo de dificuldade. Desde você no trânsito com o seu celular, falando na sua matriz com a videoconferência Cisco que está lá na ponta. E um outro ponto importante do interop é, para quem é do mercado audiovisual, para quem já está há algum tempo no mercado AV, vai saber bem do que eu estou falando. Os sistemas de videoconferência, um pouco antes de surgirem as plataformas na soft codec, eram sistemas muito caros. E para fazer uma comunicação com muitos participantes ao mesmo tempo, e mais do que fazer a comunicação, mas ter o controle de quanto tempo, quantas pessoas participaram e etc., era necessário um investimento alto. Arlete? Arlete? Eu estou ouvindo, estão te chamando a assistente. Não estou ouvindo elas. Arlete? Sim. Tudo bem? Tudo. Tá bom. Algum problema, Lida? Não te estávamos escutando. Não estavam me escutando? Mas pode continuar falando do conteúdo desde faz um minutinho, pode ser? Ok. Tá, obrigada. Pessoal, parece que teve algum problema com o áudio. Então, como eu não sei exatamente até onde vocês ouviram, eu vou voltar só um pouquinho no ponto do interop. Ótimo. Obrigada.
Por nada. Eu comentava, me desculpem se eu estiver repetindo o que vocês ouviram, tá? Mas eu comentava da importância de haver um sistema, uma ferramenta que permita com que as diversas plataformas disponíveis no mercado hoje se comuniquem. Então, hoje nós temos vários sistemas que são os chamados soft codec, que é Google Hangouts, Teams, Zoom e etc. Nós ainda temos as plataformas, vamos dizer, que são os hardwares para soluções mais pesadas de videoconferência que trabalham em H323, que na maioria são equipamentos Cisco ou Polycom, outros fabricantes. Ainda tem uma linha telefônica tradicional com uma linha telefônica quase que tradicional, né, que já não é mais tão tradicional, que seria uma linha telefônica por IP, mais o sinal do celular. E o que o Interap faz? Ele faz com que todos esses sistemas se comuniquem sem nenhum tipo de problema. O exemplo que eu dava há pouco era como se fossem vários idiomas diferentes sendo falados dentro de uma mesma reunião. O que a interoperabilidade faz é com que todos, é uma tradução, é fazer com que todos se comuniquem num único idioma e, vamos dizer assim, sem sotaque. Então, todo mundo consegue se falar sem problema nenhum. Então, o item que faz a interação, a interoperabilidade desses sistemas é uma ferramenta tão importante quanto os outros componentes todos que nós falamos até aqui. Não adianta você ter todas as outras ferramentas que nós comentamos e o meu fornecedor na China usa uma videoconferência Cisco. Como é que a gente faz para se falar sem ter nenhum prejuízo nessa comunicação? E mais do que isso, com o Interap a gente consegue também ter controle do que está acontecendo. Então, de horário da reunião, assim como faziam as MCUs antigamente. E, além disso, que é um outro ponto importantíssimo para qualquer corporação, que é a questão segurança. Se a gente pegar uma instituição financeira, por exemplo, ela opta por, na sua maioria, não usar sistemas de videoconferência na nuvem por segurança. Com o Interap, a gente consegue manter a questão segurança, que é muito importante, e, ao mesmo tempo, fazer com que outras pessoas com outros sistemas se comuniquem sem nenhum problema de qualidade nessa comunicação e de segurança. Bom, com isso, a gente encerra nosso segundo tópico e passamos para o terceiro. Boas práticas. Também, de novo falando de boas práticas, tem uma lista gigantesca. Certamente vocês já receberam etiqueta do home office, como trabalhar em casa e manter a linha, 7 dicas das melhores práticas, enfim, tem uma infinidade de coisas. Aqui, mais uma vez, a gente vai se concentrar, né, no tema de hoje, que está bem focado nessa parte da comunicação com as outras pessoas da empresa, clientes, fornecedores, a partir do home office. Então, vamos lá. A primeira coisa, rotina. E também, quando a gente busca aí as 7 melhores práticas, rotina vai aparecer. E por que rotina é bem importante? Porque mesmo que você esteja passando por uma fase que psicológica é um pouco mais difícil por conta de tudo que está acontecendo e que você, por qualquer razão, se sinta menos motivado,
Se você tem uma rotina estabelecida, a motivação passa a não ser o mais importante, porque você precisa fazer aquilo e você está habituado a fazer aquilo. E a gente começa com horários. É muito importante estabelecer uma rotina de horários, o que não deve ser diferente de como você fazia na empresa. Ah, mas aí eu tenho tempo que eu tinha de deslocamento, que era de 1 hora e que agora eu não tenho mais. Procura aproveitar essa 1 hora de alguma forma. Mesmo que seja dormir mais um pouquinho, não tem problema. O importante é estabelecer essa rotina. A hora de levantar, o se arrumar para o trabalhar, isso é muito importante. Estabelecer um rompimento. Agora, saí do meu ambiente residencial e fui para o meu trabalho, mesmo que seja na bancada do café da manhã. Mas estabelecer uma rotina de horários é bem importante, é comprovado que é bastante produtivo, além de fazer bem para a saúde, porque você coloca a sua mente numa condição de mudança de atividade e faz com que você se sinta melhor. E ainda sobre o aspecto saúde, é bem importante a gente se concentrar na mental, que faz parte do estabelecimento de rotinas, mas na física também. Não é difícil encontrar na internet a melhor forma de se trabalhar em casa. A BNT tem normas para isso, de altura, posição, que tipo de mesa deve ter, não deve se deixar de lado a prática da ginástica laboral, levantar de tempos em tempos e se alongar e tal. Essa parte é muito importante. Cuidando da parte física, a mental ajuda também, acaba ajudando a mental a ficar um pouco mais tranquila. O outro ponto é o desenvolvimento pessoal e profissional. Vocês lembram que há pouco nós falávamos da valorização do profissional, competências e etc. Eu li vários artigos que não são difíceis de encontrar na internet, de que haverá, sem dúvida alguma, um grande desemprego. E isso vai fazer com que haja uma disponibilidade muito grande de mão de obra não especializada e, por outro lado, vai aumentar o que já vinha acontecendo de uma demanda por mão de obra especializada. Então, os executivos têm recomendado para que os profissionais aproveitem o tempo extra de menos viagens, o tempo despendido com deslocamento, que esse tempo seja investido no desenvolvimento pessoal e profissional. E pode ser qualquer coisa, mesmo que seja um curso que vai ser o desenvolvimento de um hobby que vai fazer com que você desempenhe, estando melhor na sua saúde mental, vai desempenhar melhor a profissional, como o desenvolvimento profissional mesmo, aproveitar para tirar aquela certificação que está pendente, aproveitar para aprender ou aprimorar um novo idioma. É muito importante colocar na sua rotina um tempo para esse desenvolvimento. Então, acho que essas são as dicas mais importantes que a gente entendeu de rotina para valorizar e para você estar bem preparado para o mercado de trabalho assim que esse novo normal for efetivamente colocado em prática. Agora a gente vai falar um pouquinho de imagem, que é outro aspecto bastante importante, porque quando a gente tinha um horário para levantar, se arruma, faz a maquiagem, faz a barba, vai para o trabalho, era um ponto. Agora, trabalhando em casa, isso pode mudar um pouquinho. Então, a gente vai começar com a imagem pessoal. Depois a gente vai falar um pouquinho de ambiente e isso. E depois a gente vai falar um pouquinho da empresa. Começando pelo pessoal.
Não é porque estamos trabalhando em casa que é para trabalhar o dia todo de pijama. Então, como eu comentei anteriormente, e isso também a gente facilmente encontra pesquisas, o fato de você levantar, se trocar, se arrumar e ir para o trabalho, mesmo que o trabalho seja a bancada do café da manhã, vai fazer bem para a tua saúde mental e vai fazer bem para a sua imagem. E a imagem que a gente coloca aqui não é só você na frente do espelho, a imagem que a gente coloca aqui é como os outros estão te vendo. E a gente precisa lembrar que nós estamos sendo muito mais vistos do que no modelo tradicional, onde você estava ali no seu grupo de trabalho. Se a gente prestar atenção, o número de pessoas que nós encontramos, vamos dizer assim, no dia a dia, é maior, talvez, do que o que a gente encontrava indo para o escritório. A Absolute tem um documento que, quem quiser, a gente pode compartilhar, que eu acho bastante interessante, que chama Etiqueta em Videoconferência. E ali tratava bem da videoconferência nas corporações, mas esse documento tem dicas que são tão preciosas quanto para o trabalho em home office. Agora a gente vai falar um pouquinho de ambiente. Prestem atenção nessa imagem. A paisagem lá atrás é legal. Aí alguém fala assim, eu vou fazer as minhas conferências de costas para essa janela porque a paisagem é bonita. E aí essa é a imagem que você transmite para as pessoas do outro lado. Então é importante prestar atenção no seu ambiente de trabalho de uma forma geral. Essa imagem que a gente vê agora, ela foi extraída da norma da AVIXA, que foi feita junto com a ANSI, que determina a forma ideal da iluminação em videoconferência. E a gente resolveu trazer esse tema para o webinar, porque é muito comum ver aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês. E essa escala mostra bem o que acontece com a iluminação em videoconferência. A primeira foto é o ideal, onde há uma incidência de luz vindo de todos os lados e ilumina o rosto de forma completa, sem nenhum tipo de sombra. E aqui vai mostrando o que vai acontecendo se a iluminação passa a incidir mais num ponto do que em outro. Isso é muito importante porque principalmente em iluminação residencial, a gente tem aqueles spots que colocam uma luz bastante forte vindo de cima para baixo. Em geral, esse tipo de iluminação faz bastante sombra no rosto. Acontece mais ou menos o que está acontecendo aqui, só que de cima para baixo. E aí a parte de baixo do rosto fica muito escura. Então aqui é só um toque para quando a gente fala de ambiente em conferência, a questão iluminação é bastante importante. Então só prestar aí um pouquinho de atenção que às vezes ter a paisagem bonita por trás da janela não seja a melhor opção quando se fala de conferência. E agora a gente vai falar empresa. Não podemos esquecer que a imagem que nós estamos levando é a nossa, é do ambiente, mas principalmente é da empresa que nós trabalhamos. A sua imagem, quando você está numa conferência profissional, ela vai sempre remeter àquilo que a sua empresa coloca como imagem. Está diretamente relacionado. Isso quer dizer que eu estou cansado e vou falar com um cliente, um fornecedor que eu tenho bastante relacionamento, não posso me acomodar no sofá ou escolher uma posição mais confortável? Sim, você pode fazer isso. Só que essa escolha tem que ser feita com bastante coerência
E sempre lembrando os aspectos que a gente já comentou de iluminação, som, microfone, e principalmente lembrando que o que você está transmitindo, além da sua imagem, é a imagem da sua empresa. Eu acho que a fase do parece que estamos de férias passou, acho que todo profissional já se conscientizou que não é férias, mas é bastante importante lembrar desse detalhe, que o que está sendo transmitido para o outro lado é a imagem da sua empresa, além da sua imagem profissional. Agora, por último, a gente vai falar de disciplina. Aí nós vamos falar de planejamento, rapidamente. E no planejamento, mais do que acontecia com outras atividades ou quando a gente ia para o escritório, se tornou ainda mais importante planejar o dia, a semana e até o mês, se for o caso, porque a gente está num ambiente que você pode ser facilmente distraído e envolvido com outros temas. Que pode ser o cachorro que vem com a bolinha na boca querendo brincar, ou o filho que pede a sua atenção, ou, puxa vida, acabei de almoçar e acho que eu poderia lavar a louça agora antes de voltar para o trabalho. E se você tem um planejamento e tem as metas para alcançar os seus objetivos, lembrando das métricas que vão ser adotadas pelas empresas, fica mais fácil de você resistir à tentação das distrações, considerando que você está em casa. Um outro aspecto bastante importante é respeito às normas. Lembrar de novo, estamos em casa, mas estamos trabalhando. A empresa que eu trabalho tem regras e essas regras precisam ser seguidas mesmo quando eu estou de home office. Então, é bem importante prestar atenção em quais são as normas que eu devo seguir nesse novo normal. Mais uma vez, a gente bate na tecla de atenção às métricas. É importante conhecer como a empresa está avaliando o seu trabalho e como ela vai reconhecer o seu talento profissional, estar atento a isso e procurar cumprir essas métricas que são estabelecidas pela empresa. E agora, usar a tecnologia a seu favor. A tecnologia nos ajuda muito nesse novo normal. E quando a gente fala da tecnologia, não é só as mais complexas. Pode ser as mais simples, que é colocar alarme no celular te indicando que está na hora de começar determinada tarefa. Um ponto importante também sobre o uso da tecnologia é aproveitar um pouquinho do tempo que a gente tem agora para se aprofundar nas ferramentas. Dominar as ferramentas que nós temos, que são muitas e são complexas, pode ser um diferencial bem importante na sua atividade do dia a dia, para facilitar o dia a dia mesmo. As ferramentas, em geral, são muito ricas e muito bem desenvolvidas, e conhecê-las pode ajudar bastante. Então, a dica aqui é: use a tecnologia a favor desse novo normal. Bom, agora a gente vai para o encerramento, e aí vocês podem começar a preparar suas perguntas. Então, só recapitulando rapidamente, a gente falou do novo normal e como isso impacta os negócios, as corporações e os profissionais. Nos negócios, obviamente, tudo muda, surgem novas oportunidades, morrem outras, mas o fato é que a roda continua girando. As corporações que vão sofrer certamente uma grande modificação, e os profissionais que efetivamente precisam se reinventar para esse novo normal. Nós passamos por um pouquinho da tecnologia que vai trabalhar a favor, que já está trabalhando a favor desse novo normal. Dá para a gente se aprofundar, tem muitas coisas
que são muito boas e que realmente podem nos ajudar nesse novo normal. E por último, a gente falou de boas práticas. As boas práticas que são padrão, né, que a gente ouve falar bastante, ou pelo menos recebe muitas piadas do que não é boa prática, mas sempre pensando na tecnologia, ajudando a gente aí a trabalhar da melhor maneira possível, desenvolvimento pessoal e profissional. Então, hoje é isso, pessoal. Quais são as dúvidas? Eu vou ficar aqui disponível mais um pouquinho para responder as perguntas de vocês. Arlete, ainda não temos perguntas, somente alguns comentários das pessoas, mas o que você acha se fazemos o sorteio? Por enquanto, recebemos algumas perguntas. Tá. Pessoal, nós temos aqui alguns comentários, mas não necessariamente dúvidas. Então, eu acho que a gente vai fazer o sorteio. Que lembra que no anúncio a gente tinha um brinde bem legal que a Logitech está oferecendo para a gente nesse webinar. Acabei de falar dos itens importantes para trabalho remoto e a Logitech está presenteando os participantes aí com um item bem importante para essas atividades. Bom, e esse sorteio, para acontecer de uma forma justa, a gente desenvolveu uma pergunta e, assim, quem responder primeiro no item, ali no espaçozinho do chat de perguntas, no mesmo espaço onde vocês fazem as perguntas, vocês respondem a essa para o sorteio, ok? Então, vamos lá. A pergunta ela está relacionada a essa apresentação que a gente acabou de fazer, tá? Quais são os aspectos positivos do novo normal? Vamos lá, contando o tempo, quem responder primeiro. Quais são os aspectos positivos desse novo normal? A gente falou sobre isso na apresentação. Pode ser os aspectos positivos para o profissional, para a corporação, mas a gente gostaria que colocasse pelo menos 2 desses aspectos. Quem responder primeiro será o grande campeão. Eu te vou enviar, temos uma resposta, mas tínhamos falado dos aspectos para o profissional, mas agora estamos incluindo também para a empresa. Vou te enviar a resposta e você verifica se está correta, tá? Eu vou te enviar agora. E se a resposta correta, é ganador. Vamos ver. Temos uma resposta. Não, e olha que legal. Colocou aqui 2 itens. Ricardo Freitas. Mais produtividade, menos custos. Ok, resposta correta. Tá bom? Então, Temos respostas, mas ele foi o primeiro em responder. o Ricardo Freitas, então, como foi o primeiro, nós recebemos outras respostas, mas o Ricardo Freitas foi mais rápido, então ele ganhou o presente da Logitech. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma observação, alguma crítica? Aproveita para criticar a apresentadora, pode falar se eu falei muito rápido ou muito devagar. Arlete, temos Espera aí, parece que temos uma pergunta. Isso, eu te enviei agora. Sim. A internet, a rádio é a mais indicada para melhor estabilidade? Não, gente, ó, eu tenho uma pergunta aqui da Maria Emília,
ela tá perguntando se a internet por rádio é mais indicada, se ela é mais estável. Não necessariamente, eu dei isso como exemplo, mas no sentido de demonstrar para vocês que não necessariamente a maior banda é o que vai te trazer maior estabilidade. Na verdade, a gente pode dizer que a internet via rádio ela é arcaica, vamos dizer assim, é uma tecnologia bem antiga, mas é o que resolve, principalmente no interior do país. A gente vive num país muito grande e no interior ela acaba sendo a mais indicada, mas não é necessariamente mais estável que a que chega nas grandes capitais, não. Eu acho que a gente tem um problema de serviço mesmo, não de tecnologia nas grandes capitais. Espero ter respondido a sua pergunta. Temos outra pergunta, vou te enviar agora. Oba, perguntas. Agora da Monize Silva. Em relação a problemas de conexão e outros durante uma reunião ou apresentação, como seria o ideal de proceder? É um pouco difícil prever, e eu vou confessar uma coisa para vocês aqui agora. Essa apresentação que eu estou fazendo hoje, ela deveria estar sendo feita com vídeo. E quando nós fomos fazer o teste, simplesmente há uma incompatibilidade da minha câmera com o sistema a combinação, né? A minha câmera com o sistema operacional do meu notebook, que é o Mac, e a plataforma de conferência que a gente está usando. Então, o fato é que problemas podem acontecer. A gente tem visto alguns problemas importantes de conexão, e no meio de uma apresentação, no meio de uma reunião, ou o áudio pipoca, ou efetivamente cai a conexão. E o que a gente entende como uma boa prática nessa situação é, se você tiver alguma outra forma de comunicação para voltar para a sua apresentação ou para a reunião imediatamente após o seu problema de instabilidade ou de conexão, ótimo. Caiu a conexão do seu computador, mas você consegue voltar no 4G do celular? Volta imediatamente, pede desculpas para o grupo e não perde a oportunidade de continuar aquele trabalho. Efetivamente foi impossível voltar. Assim que tiver uma forma de comunicação, entre em contato com as pessoas que estavam participando daquele evento, se justifica e tenta se inteirar do assunto. Essa seria aí uma dica de boa prática nesse sentido. Arlete, temos mais perguntas. Eu te enviei outra pergunta de Luiz Salgueiro. Luiz Salgueiro. Com o trabalho remoto, as empresas deverão ter mais atenção na segurança da informação, uma vez que o funcionário estará em um ambiente que a empresa não tem muito controle. Sem dúvida, Luísa, essa atenção sobre segurança, ela vai aumentar. Inclusive, segurança era um tópico dessa apresentação, que aí no final a gente resolveu tirar, não se aprofundar muito nela, porque ela já era abrangente, se tornou mais abrangente ainda. A gente precisaria de um webinar só para falar desse item. A interoperabilidade nesse sentido, ela pode contribuir bastante na questão segurança também. Mas você tem toda a razão, sem dúvida, passa a haver uma preocupação maior das empresas. Arlete, eu te enviei outra pergunta de Carlos Correia. Carlos Correia. Qual sua opinião sobre a não habilitação da câmera em reuniões internet externas? É uma boa pergunta, você vê, foi o que aconteceu com a gente aqui.
Lembra que a gente falou bastante sobre a questão imagem. Se você, durante uma reunião, você transmite a sua imagem e é uma boa imagem, isso é um ponto positivo. Não tenha dúvida disso. Se você tem a opção de manter a câmera desabilitada, vamos dizer assim, isso não é contra a norma. A tecnologia permite, as empresas permitem, mas quando você transmite a sua imagem, você, sem dúvida alguma, está agregando valor, não só aquela reunião que você está participando, aquele evento que você está participando, mas você agrega valor à sua imagem profissional. Não tenha dúvida que se, por exemplo, eu estivesse fazendo essa apresentação com câmera, no mínimo haveria mais pessoas que, quando cruzasse comigo, poderiam me reconhecer. Isso é valorização da imagem profissional. Então, se puder manter a câmera habilitada, ótimo, desde que siga aquelas recomendações mínimas, né, de aparência, ambiente, cuida com o que você tem de background. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação, se você está no seu apartamento e você não tem um fundo de imagem adequado para a reunião, muitos desses aplicativos disponibilizam imagens de background, tipo Chroma Key, que você consegue simular uma imagem adequada atrás de você. Vale a pena dar uma pesquisada sobre isso. Mas se realmente achar que não é conveniente, ok, você não perde nada, você só deixa de ganhar um pontinho quando deixa a câmera desabilitada. Mais alguma pergunta? Felipe. Sim. Felipe, isso. Felipe Bevilacqua. Bom dia, Leti. Gostaria de uma explicação sobre como foi observado o comportamento das empresas asiáticas sobre a aderência ao teletrabalho. Outra coisa, você acha que essas mudanças que vêm com o novo normal podem ser temporárias? Então, a primeira pergunta, que é sobre como as empresas asiáticas vêm se comportando, um dos itens que eu comentei na apresentação, que é de como deve se comportar as corporações, os espaços, etc., justamente uma pesquisa da Cushman Wakefield feita na Ásia, dessas empresas que estão voltando a quase normalidade no trabalho. A gente ainda tem pouca informação sobre isso, porque estão começando a voltar agora, mas se você pesquisar esse tema, a gente já começa a encontrar algumas coisas. E o que a gente percebe é que está muito na linha dessa pesquisa feita pela Cushman. A coisa deve acontecer bem como a gente está esperando mesmo. E sobre a sua outra questão, se a gente acha que isso vai ser temporário, não vai ser temporário. Nós efetivamente estamos vivendo uma mudança. Não tem a menor possibilidade de voltarmos ao modelo tradicional de trabalho. Essas mudanças são permanentes. E ainda há uma outra questão, a preocupação, vamos dizer assim, das autoridades de saúde, que essa mesma pandemia volte ou outras podem surgir. Hoje, os empresários, as autoridades conseguem enxergar claramente o impacto de uma pandemia nas atividades, então a gente vai estar mais preparado para isso, por isso entendemos que é permanente a mudança. Temos mais perguntas? Sim, também. Temos mais uma, sim. Christian Lins. Com relação às escolas, esse é um ponto crítico.
A questão do distanciamento físico nas aulas presenciais segue a recomendação de distanciamento de pelo menos 3 metros. Como você vê esse novo normal no ambiente educacional? Também a gente precisaria de um outro webinar para falar do novo normal no ambiente educacional. Nós temos conversado com muitas instituições de ensino e é assim, se nós como profissionais estamos sentindo essa mudança, posso garantir para vocês que está sendo quase que traumática nas instituições de ensino. Porque envolve o negócio propriamente dito e impacta muito o dia a dia de pessoas muito vulneráveis ainda, que são os estudantes, independente do nível, principalmente do fundamental ao médio. Aqui no Brasil, eu confesso que eu ainda não vi nenhuma medida sendo tomada em relação a aulas presenciais. O que a gente pôde observar são de países, principalmente asiáticos, não me lembro se já tem algum europeu nesse modelo, que, por enquanto, estão usando ideias criativas e divertidas para manter esse distanciamento, e lá está sendo respeitado. Qual o resultado desse distanciamento, se realmente está sendo efetivo contra a contaminação, nós não sabemos ainda, porque é muito recente, mas a gente ainda não sabe como as instituições brasileiras vão se comportar com isso. Ainda não há uma definição, está muito cedo ainda para a gente ter essa informação. O que a gente vem conversando com as instituições de ensino é que eles ainda estão tentando se situar em como fazer com que as aulas remotas aconteçam. E aí a outra pergunta que você faz é como o novo normal vai impactar no ambiente educacional. Vai impactar bastante, a gente já tem enxergado isso, as instituições de ensino do ensino básico ao médio que não consideravam aulas remotas, já estão pensando em se estruturar para isso, como algumas universidades já fazem há alguns anos. Então, esse novo normal, sem dúvida alguma, deve impactar bastante o ambiente educacional, sim, mas ainda é cedo, ainda não consigo dar informações mais detalhadas sobre esse tema. Talvez daqui a alguns meses a gente já consiga. Tá, Arlete, não temos mais perguntas. Eu acho bom se você tem alguma mensagem final para os participantes. Bom, pessoal, então não temos mais perguntas. Vamos encerrar por aqui às 10h25. Agradeço muito a todos pela participação. A gravação desse webinar vai estar disponível para quem se inscreveu. Estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, caso eu possa colaborar em alguma coisa, alguma informação adicional que vocês queiram, ou algo que vocês queiram que eu pesquise sobre esse tema, vocês podem me encontrar na Absolute. Muito obrigada, ótimo dia e ótimo finalzinho de semana para todo mundo. Cuidem-se, lembrem-se que é responsabilidade de cada um conter essa pandemia. E boa sorte para todo mundo no novo normal. Pessoal, desculpa, se me permite, eu queria agradecer vocês também e a tua brilhante apresentação, Arlete. Muito obrigada pelo esclarecimento, foi show. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Bia. Obrigada, Bia, Arlete, Luciana, todo o time de Absolute, GPA, a Logitech. Foi um conteúdo de muito interesse e simplesmente lembrar que vamos enviar amanhã a gravação e o certificado de participação. Obrigada a todos, obrigada, Arlete, bom dia, tchau, tchau. Obrigada, Lida. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia para todos. Usei como